dito, eu disse, olha, o MPLA vai fazer aquilo que já fez no Monte Sume e que fez em Cafufo. Como ele sabe que não está a conseguir convencer as pessoas de Luanda, o MPLA vai cometer uma barbárie em Luanda, um massacre. Não passou 2 semanas e aconteceram aqueles incidentes que já estávamos aqui a falar. Por quê? Tudo aquilo estava bem traçado mesmo. O MPLA precisava de criar aquele estado de terror. E o que me admira, o que me impressiona é a capacidade, ou seja, a amnésia ou anestesia que eles injetam na população, que num curto espaço de tempo as pessoas se esquecem. Imagina só quantas pessoas perderam a vida naquele dia, quantas pessoas estão detidas. Ninguém está preocupado com o número de pessoas detidas. A polícia tinha noticiado que eram mais de 1.500 pessoas. Ninguém fala dessas pessoas. Não, olha Nós só, falamos dos nossos amigos que nós conhecemos, que estão MPLA, presos. Hitler, o MPLA sabe como é que eles funcionam, é assim. O MPLA, eles têm jogado muito, por isso é que muitas vezes estão tocado no ponto do pão e do circo. O MPLA, eles criaram uma dinâmica dentro da nossa sociedade, que é uma sociedade que vive à base do espetáculo. Quando eles reconhecem que a massa crítica da sociedade está refugiada nas redes sociais, eles infestam as redes sociais com banalidades. Titica falou com Fábio Dense que não sei que, o não sei que, tipo, essa dinâmica dessas informações banais, a velocidade com que essas informações rolam, é que faz com que as pessoas percam a sensibilidade. Tá a ver? Porque agora, por exemplo, eles montam peça de indivíduo, por exemplo, que descobriu que a mulher dele, tipo, lhe traiu, fazem umas cenas aí, metem nas redes sociais, toda a gente fica atrás daquilo, mas é que faz uma gravação, porque eu recebi feitiço, mas tinha que ficar com o esperma do meu pai, a feiticeira pediu para eu levar esperma do meu pai, a contar assim, tipo, história, tipo, esses mambos é que estão a infestar as redes sociais, e é uma dinâmica muito rápida a acontecer sobre a dinâmica desse tipo de informações. E esse tipo de informações, com a dinâmica que eles criaram, vai se sobrepondo àquilo que é a realidade. E a realidade vai perdendo a sua própria sensibilidade. É isso que a gente tem que pensar. É a forma que esses gajos articulam o jogo de interesses com o jogo de informação. A forma que eles trabalham nisso. Exatamente, mas isso é mesmo a própria estratégia de manutenção do poder que o MPLA tem estado a utilizar desde 1975 que está no poder, né? Para sobreviver, o MPLA precisa exatamente de criar essa atmosfera de medo, esse estado de terror, precisa de fazer esses contornos, mesmo essa moda dos partidos políticos e não só a imbecilização da sociedade, também até esse festival de medalhas que estão a ser dadas aí, tudo isso são estratégias de manutenção do próprio poder político, porque o MPLA agora vai completar 50 anos, ou já está há 50 anos, desde que chegou no poder. E o poder se tornou insustentável, a sua continuidade. O MPLA não consegue convencer nem no próprio militante do MPLA por que o MPLA precisa mais 5 anos de governar. Porque o básico dos básicos, o MPLA não consegue dar na população. O MPLA não consegue resolver os problemas básicos. Porque no passado, quando o MPLA, por exemplo, podia anunciar uma vitória, o militante do MPLA podia ficar contente, não sei lá o quê, porque alguma coisa aí podia resolver. Nas últimas eleições, nós vimos que até os próprios militantes do MPLA nos bairros não tiveram coragem de celebrar a sua vitória. Então, isso aí vai cada vez mais a tomar conta da situação. E o mais agravante é, dentro da própria sociedade em Angola, construiu-se uma consciência coletiva de que a UNITA ganhou as eleições e o MPLA só está no poder por força das armas. Então, isso não é só para quem está na oposição. Até o militante do MPLA sabe que nós não estamos a ganhar as eleições. Nós estamos no poder porque nós controlamos as instituições e porque nós temos armas. E quanto mais isso continuar no subconsciente deles próprios, aí também abre-se janelas ou oportunidades de uma transição política. Eu acredito que isso vai acontecer. É o mesmo que aconteceu, por exemplo, no tempo colonial.
quando começaram lá as lutas de libertação em 1961, os portugueses, alguns já tinham colocado na cabeça que a qualquer momento nós teremos mesmo que abandonar isso. E o MPLA já percebeu, já todas as portas se fecharam, porque não tem como sustentar mais este poder que eles instituíram. Não, mas não é só isso, Hitler. Esse poder ele precisa de ser sustentado, porque ele é sobre medo. É aquilo que a Cota Laura estava a dizer aqui. O fracionismo foi sobre medo. O fracionismo foi sobre traumatizar todo um país, ser traumatizado. E a partir desse trauma, você garantir que as pessoas traumatizadas criassem uma espécie de educação baseada no trauma para passar aos seus próprios filhos. Você viu como é que a gente cresceu? Você, quando começasse a falar política, tua mãe que vinha te ralhar, não fala sobre isso, você cuida só da tua vida, faz não sei o quê. Por quê? Porque era a educação do fracionismo. Porque você precisa de aceitar que o fracionismo criou um padrão de educação. E esse padrão de educação era baseado na intimidação, no medo e no conformismo. Isso foi nos passado como um valor a ser preservado. Estás a ver? Nesse momento, o fracionismo já não tem a força que ele tinha nos anos 80, nos anos 90. O fracionismo já perdeu gradualmente essa força. Então, o que é que o sistema precisa de fazer? Eles foram fazendo pequenos ensaios. Esses ensaios todos, quando eles notassem que uma determinada área o povo está a ganhar consciência, vamos ver a calupeteca, está a falar das pessoas, criar assim uma cena para esse indivíduo tem que ser aniquilado. Tem que se instalar novamente o medo aí. Tá a ver? Tem que instalar o medo. Quando viram aquela cena dos Bakongo, mesma coisa, tem que instalar o medo porque os Bakongo estão a se organizar, então tem que fazer alguma coisa. No Cafunfo, mesma coisa, é um sítio de exploração e etc. Sai muito diamante, a pobreza é abundante, o povo, quando começam a surgir aqueles grupos aí, aqueles grupos que defendem o poder tradicional e etc., daquele cota que também tem sido preso, do coiso da Lunda, como é? Ele soberano da Lunda. Camutima, Zé Camutima. Zé Camutima, você vê eles quando sentem isso, eles sentem que tem que atuar, eles têm que traumatizar aquela população, para aquela população se orientar por via do trauma, porque um povo quando é traumatizado, eles começam a ver assim, não podemos fazer isso, e você cria bufos, inclusive, no meio dos gajos que estão a ser oprimidos, tá a ver? O gajo que está só oprimido, ele olha para ti e ele diz mesmo, nada, eu aqui não vou, eu aqui não quero me meter nessas coisas, quero tratar mesmo só já da minha vida. E aí começa o problema todo. Isso aí é o problema que a gente vive até hoje. O MPLA não está conseguindo, ele viu, a gente tem que fazer alguma coisa. O que é que eles fazem constantemente com a UNITA? É trazer a conversa da guerra, porque o maior acervo de legitimidade do MPLA está na guerra. Porque ele ganhou a guerra. Então ele tenta controlar a narrativa da guerra. Então quando ele começa a falar da guerra, ele levanta uma mancha sobre a UNITA, porque essa mancha foi construída na base da propaganda. Eles fizeram muita propaganda. Que a UNITA é que queria a guerra, que a UNITA sempre é que optou pela guerra, enquanto que é mentira. Foi sempre o MPLA que optou pela guerra. Mas eles conseguiram transportar isso para a UNITA por via da propaganda. Eles tentam se agarrar nessa propaganda para poder continuar a fazer o mesmo trabalho. Só que o povo também já está despertado. O nível de consciência do povo já não é o mesmo. Significa que o fracionismo já está a perder o seu valor coercivo na questão de definir o comportamento dos indivíduos. Então eles querem fazer um novo massacre. Porque com o tempo surgiram bué de intelectuais. As pessoas antes tinham medo de ler, as pessoas começaram a ler novamente. Os músicos começaram a fazer música de intervenção. Há um novo padrão de consciência que está a se originar, que eles querem identificar de onde é que se origina, para eles poderem aniquilar novamente esse padrão, para poderem criar mais um ambiente de medo, para lhes dar mais 10, 20, 30 anos, estás a ver? Eles agora sabem que afastando o Adalberto da liderança da UNITA, eles conseguiriam ficar mais uns 15 anos. Porque quando Adalberto apresentou a sua candidatura em 2019, o MPLA entrou em pânico total, porque antigamente o João Lourenço tinha uma governação assim, de bungle, de enganar todo mundo, e as pessoas acreditavam naquilo.
Mas quando o Adalberto apresentou essa candidatura, o João Lourenço perdeu a cabeça, o Cinci perdeu a cabeça, os tribunais, todos eles foram envolvidos para lutar, para impedir com que o Adalberto fosse presidente. Inclusive, muita gente que era bófia, que estava disfarçado na sociedade civil, começaram a dar cara. Nós vimos aí o David Mendes, que inclusive era deputado em nome da UNITA, foi nesse contexto que ele mostrou a cara. Yeah. O Carlos Alberto, foi nesse contexto que ele mostrou a cara. Estás a ver? O MPLA envolveu todo. Olha, aquilo era todos contra o Adalberto. Todo mundo tem que, para nós evitar com que o Adalberto seja o presidente da UNITA. Quando assustaram o Adalberto se tornou. É quando o Novo Jornal divulgou o plano de combate até a exaustão do Adalberto Costa Júnior, que, tipo assim, o João Lourenço perdeu a cabeça. Por quê? Porque com uma liderança como Isaías Samacuva, ele já tinha perspectivado, poxa, no mínimo ficarei aqui 15 anos, no mínimo. Posso ficar mais, mas no mínimo 15 anos. Mas com Adalberto, tipo assim, o poder se sentiu muito ameaçado. E aquilo ficou evidente num curto espaço de tempo de liderança do Adalberto Costa Júnior. A vida política ganhou uma nova dinâmica. Estás a ver? A Yeah. sociedade civil, os ativistas nunca eram tão inimigos assim do regime, até o regime chegar nesse ponto. O João Lourenço não conseguia mais discursar sem falar dos ativistas. O João Lourenço sentia-se ameaçado. Chamou a Igreja Católica, conversou com eles, disse: olha, o Adalberto tem um projeto aqui de tornar a minha governação ingovernável, ou que lá uma coisa assim. Não lembram lá naquela fase das Yeah, lembro. manifestações Lembro aí? desse nome. Ele chamou a Igreja Católica, chamou Isaías Samacuva, disse: olha, o Adalberto quer tornar isso e quer. Recentemente mesmo, este ano, o Adalberto foi se encontrar com João Lourenço numa tranquilidade total, com boas intenções, postular o que o João Lourenço disse. Você agita os miúdos para fazer manifestação, depois queres vir falar comigo. Olha só a mentalidade do presidente, né? Yeah, uma mentalidade boa rasa, yeah. Você vai em qualquer país do mundo onde existe democracia, a UNITA não faz nada, a UNITA não faz nada. Os partidos políticos têm que incentivar mesmo para a população fazer manifestação. Isso é um direito que está consagrado na Constituição. Estás a ver? O João Lourenço a se revoltar, e inclusive dentro da suposta sociedade civil, você encontra pessoas também que se posicionam contra. Eu, recentemente, estava a acompanhar o debate na Rádio Essencial, acho que do sábado passado, não este que passou, o outro, antepassado neste caso, Domingos da Cruz e o David Boio a dizerem: os deputados da UNITA têm que abandonar o parlamento, tem que não sei o quê. Olha, eu fiquei tão inquieto naquele dia. Cheguei na universidade, eu fui buscar um dos meus professores que entende muito bem essas questões de partidos políticos. Eu lhe perguntei: professor, em Angola, jovens mesmo que estudaram doutoramento, fizeram doutoramento mesmo, têm títulos de doutor, aparecem publicamente a dizer que um partido político não pode ter representatividade no parlamento, tem que ir na rua. Olha, o professor ficou tão assustado que eu tive que partilhar mesmo o vídeo, entramos lá mesmo para lhes ouvir eles a falar. Eu disse: professor, podemos marcar um debate com esses doutores de Angola? Porque isso aqui é o que é o normal em Angola, as pessoas a dizer não pode ocupar espaço, não sei lá o que, porque a lógica dos partidos políticos ou a função do partido político é defender os seus interesses, os seus ideais dentro das instituições, é promover uma luta dentro das instituições. A sociedade civil é que vai fazer uma luta na rua. Isso é que se estuda em ciência política. Nós em Angola estamos a inverter os conceitos. A sociedade civil está à espera que a luta da rua deve ser feita pelos partidos políticos. Isso está errado. Você vai no Brasil, vai em Portugal, vai no próprio Estados Unidos, são as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais que conduzem os processos de democratização, de mudança nos seus países. Os partidos políticos fazem aproveitamento mesmo exatamente disso, vão defender aquelas pautas dentro da Assembleia para influenciar o processo de tomada de decisão dos governantes. Estás a ver?
Yeah. Então é muito complicado a situação que nós estamos no nosso país, porque até os próprios doutores não ajudam. Epa, eu também começo a ter uma visão muito estranha sobre os tais doutores que a gente está aqui a falar, mano. Agora eu tenho um olhar muito Isidro, crítico porque o nível de infiltração do regime é muito grande. Eu uma vez tentei ver isso. O nível de infiltração do regime na sociedade civil não sei, é muito grande, mano. Isidro, deixa-me só dar aqui um ponto no que o Hitler disse. Hitler, esta gente que anda aqui com esta conversa de que a UNITA não devia ter aceite, não devia estar no Parlamento, que a UNITA não devia ter aceito ficar lá, que a UNITA não deve ter... Essa gente que tem a narrativa, porque a UNITA não tinha nada que ter aceito os carros, porque a UNITA não tem nada que fazer não sei o quê, porque a UNITA não sei o quê, porque a UNITA não sei o quê. Se a gente for olhar para os indivíduos que têm esta postura, que têm esta maneira de falar, nós vamos ver que todos eles são do MPLA e com alguma benesse no MPLA. Algum fruto eles já tiraram. Então, quando tu tiras um fruto de uma árvore que sabes que tem mais patacas lá, tu vais ficar com um discurso de que ok, mas lá no fundo tu não apresentas uma solução. Quer dizer, a solução acaba por ser aquela, se os gajos estão ali, se os gajos não tomam uma atitude, esses gajos nunca não vão conseguir nos governar. Repara que toda a gente que tem esta linguagem de que a UNITA não pode ser governo porque vai fazer igual ou pior que o MPLA, não te apresenta uma solução para a mudança do país. São pessoas a quem não interessa a mudança no país, mas não interessa mesmo. Para eles assim o país está bom. Então, como é necessário terem credibilidade, então eles ficam também do contra, sem o serem. Porque lá no fundo, eles estão bem e querem continuar bem. Eu lembro-me de ter ouvido dizer, não ouvi, claro, mas ouvi dizer, não sei se é verdade, se é mentira, que quando eu fui a Cafunfo e não nos deixaram entrar, ouvi dizer que o David Mendes perguntou na televisão o que é que eu fui fazer a Cafunfo. Nunca ninguém me conseguiu mostrar esse vídeo, mas eu ouvi dizer o que é que ela foi fazer, o que é que ela tinha que ir lá fazer. Houve depois, passado um tempo, um debate na RTP, no programa que o Vítor Hugo Mendes apresenta, e fui convidada para participar, que era um assunto de Cafunfo. Estava lá o PCE da tal empresa, que está ali mais perto, que por acaso foi o lugar onde nós ficamos, portanto do lado de dentro. Quando não nos deixaram sair, nós acabamos por acampar ali. E ele estava com uma conversa. Quando eu comecei a desmentir, eu deixei de ter a palavra. Eu deixei de ter a palavra.
Então, estas são as tais situações que nós vamos vivendo, mas que toda a gente fala muito mal, toda a gente não está a gostar, ninguém gosta, está tudo muito mal, mas a UNITA não. A conversa no fim é sempre, mas a UNITA não. O que me faz a mim cada vez gostar mais da UNITA. Porque a mim faz muita confusão, estou contra isto, está ali alguém que pode proporcionar mudança ou que podemos experimentar para ver se consegue proporcionar mudança e a reação das pessoas é a UNITA não. Temos sim, mas a UNITA não. Estes novos revolucionários das lutas acérrimas têm a mesma conversa. Temos que fazer, mas a UNITA não. A UNITA é igual ao MPLA. Mas eles não nos apresentam ninguém, nenhuma outra força política que possa fazer frente ao MPLA porque eles sabem que não existe. Mas continuam a gritar a UNITA não. Então é contra isso que nós temos que trabalhar. E não dar espaço a esses do slogan UNITA não. Nós também temos que lhes dizer aqui não. Aqui não. Estás a formar teu partido? Aqui não. Aqui não estamos a apoiar a UNITA. Aqui não vens fazer propaganda do teu partido. Quando começar a campanha vamos te dar espaço. Agora não. Mas é ninguém. Meu amigo, meu não amigo. Não. Aqui não. No meu sítio, não. Porque no meu sítio eu estou a apoiar a UNITA. E fica claro. Lá à frente. Espera, vou-te convidar. Para vires falar das tuas ideias, quando arrancar a campanha, é que se dá a abertura. Porque o jornal do MPLA não fala de mim. O jornal do MPLA não fala de mim. O jornal do MPLA não fala dele. Então vamos esperar. Aqui também, aqui é o jornal da UNITA. Quer a gente queira, quer não, aqui é o jornal da UNITA. Então vamos começar a moderar aqui, que é o que eles fazem. Você na TV Rainha não entra. Não entras na TV Rainha. Ali é espaço do MPLA. Não entras na TV Rainha. E tenho a certeza que nem na altura da campanha eleitoral vais conseguir entrar na TV Rainha. Mas aqui na campanha eleitoral podemos deixar entrar, não faz mal. Essa sim é a altura de lhes desmascarar aqui. Então não podemos andar a brincar. Porque as eleições é agora que temos que ganhar. É agora que nós não temos que dar espaço a essas coisas que toda a gente está a chamar mesmo de partideco, mas depois o partideco também vem aqui e o partideco também manda as suas bocas. Então se é partideco, estão lá a receber por quê? Está a vir aproveitar os nossos espaços para vender o seu peixe por quê? Não. O partideco monta também seu espaço. O MPLA não está a montar seus espaços. Monta seu espaço. Tem que seguir o chefe. Monta seu espaço também, onde vão falar. Porque não tem plateia. O Hitler deve estar lembrado
quando foi aquela história mesmo do Chivuco-Vuco, do partido deles que estavam-nos a negar e eles andavam a convidar as pessoas porque vamos fazer manifestação, venham nos apoiar. Eu disse, não precisa. Eu disse, não é preciso, nós irmos vos apoiar. O vosso presidente diz que entregou mais de não sei quantas mil assinaturas a mais. Quem está lá, quem subscreveu o partido, é que tem que ir na marcha. Lembras-te que eu disse ninguém vai? Vão lá fazer o quê? Lembro perfeitamente. Então, como é que um gajo que vem se gabar, que tem mais não sei quantas assinaturas, depois eu recebo 10 telefonemas para me convidar, para me pedirem faz favor para ir lá? Ah, temos que estar solidários. Solidários com quem? Com quem quer vir se me abuelar? Não, trabalha, pai. Você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas não. Porque a tal a democracia que se fala é de dar espaço a todos. Não. A democracia de dar espaço a todos é no serviço público. É lá no serviço público. Na minha casa eu só recebo quem eu quero. E quem me faz bem. Quem vem para me fazer mal não entra na minha casa. Não posso receber em casa quem vem para me fazer mal. Porque senão eu próprio não estou a ser sério, não sei o que é que eu quero. Eu tenho que saber aquilo que eu quero. Se quero apoiar aquele que eu estou a achar que está a vir se pôr de coitadinho, ou se quero realmente fazer um trabalho em condições. Porque não precisamos de ficar aqui como estamos a conversar, como obrigado. Estoy a compartir el live. Vamos, gente. Tap, 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 tap. 10 compartidas y nada. Gracias. 70, 50. Gracias. Gracias. Cuando ustedes hicieron lives, Para la pantalla. pueden llamarme que estaré en los lives de ustedes. Bueno. Hola Sandra y Fabián. Bienvenidos. Bienvenidos. En serio.
Se fue Anaí. Se fue la chica. Anaí se ha ido. Tú, Chulén. Hola, Chulén. Chule. Está cortando tu voz, flaca. Está cortando. Gracias por compartir y darle like. Gracias 70-50. Creo que es 70-50. Hola, Omar. Osmar. Osmar, perdón. Gracias 70-50. Hay poca gente. Osmar Cuevas. Cuevas. ¿Quién es Osmar Cuevas? No sé quién es. No sé, se queda callado. Bye.